Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. O nosso papo agora é sobre gestão de riscos. E para conversar com a gente, nós estamos recebendo aqui o Sandro Freitas, que é gerente da Unigel e autor do livro Seja a Mudança que Sua Organização Precisa: Governança, Riscos e Compliance. Eu sou Emerson Dias e antes de começar a fazer perguntas para o Sandro, eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, nos acompanhar nas redes sociais. Estamos aqui no LinkedIn, Facebook, Instagram e no YouTube. E segundo, acessar anefac.org e conhecer a nossa grade de eventos. Sandro, prazer em recebê-lo aqui no podcast Momento Anefac. Prazer todo meu, Emerson. É um prazer aqui estar tendo esse diálogo com você aí no programa de vocês. Bacana. Sandro, eu queria já começar falando contigo sobre essa questão aí de seja a mudança que sua organização precisa. Como é que a gente consegue ser a mudança que a nossa organização precisa? Que bom. É sempre bom falar um pouco desse nosso livro, né? Que ele conta basicamente um case de sucesso que a gente teve junto à Tronox, que era a empresa que eu trabalhava anteriormente, em que a gente demonstra o quanto a área de governança, riscos, controles internos, que é uma área, né, muito voltada à segunda linha de defesa, à terceira linha de defesa, e quanto ela pode ser importante para o negócio da empresa. Então, o que a gente tentou mostrar, e aí que é a ideia do livro, é como a gente pode ser relevante dentro das linhas de negócio para obter resultados. Então, o foco maior da área, né, que é uma coisa que a gente implementou dentro dessa metodologia, é de não ser controlado ou cobrado pelos problemas que a gente encontra, né, que é o que é muito visto pelo setor de auditoria interna, mas sim também pelas soluções que a gente traz para o negócio, né, para a redução de exposição a risco que a área provém ao negócio, junto com as melhorias que a gente pratica, junto com as implementações, as análises de dados. Então, a gente trabalha muito nesse livro com tecnologia da informação, com análise de dados, com Big Data. Então, a gente implementou mais de 100 testes de monitoramento contínuo para a gente poder avaliar se o que a gente estava implementando estava gerando o resultado que a empresa esperava. E aí, a partir disso, a gente começou a monitorar resultados de negócio, né? Então, é isso que é o X da mudança, né, que a gente propõe no livro, que é analisar se as melhorias de controle, ele realmente gera retorno ao negócio, ele gera liquidez, maior liquidez à empresa, vendendo melhor, comprando melhor, você consegue ter maior liquidez na empresa. Se você comprando melhor, vendendo melhor, produzindo melhor, contratando melhor, você consegue ter um maior retorno financeiro para o negócio, também um retorno de lucro, de margem, porque quando você também compra melhor, provavelmente você vai gastar menos em insumo, vai gastar menos em materiais de consumo para a empresa, assim como também você vai contratar melhor, vai ter pessoas com melhor qualidade dentro da sua organização. Então, a ideia do livro é mostrar o quanto a área de GRC, que é essa área de riscos, de controles internos, de compliance, auditoria, ela pode significar em resultado para o negócio, né? O quanto ela pode mudar essa chave de mindset do auditor, do policialesco, mas para algo muito mais estratégico, muito mais de gestão que a área pode propor ao negócio. Sandro, você falou logo no começo da fala sobre primeira linha de defesa e segunda linha de defesa. Acho que nem todo mundo tem clareza em relação à diferença dessas duas situações e o que elas representam e por que são tão importantes, né? Explica para a gente um pouco mais sobre essas questões. Ótimo. É bem interessante porque hoje está muito em voga esse tema e a gente, em reuniões de conselho, cada vez mais discute sobre as linhas de defesa, né? Então, assim, eu gosto muito de trazer um pouco do passado, né? Se a gente analisasse as linhas de defesa no passado, a gente pode pensar que a primeira linha de defesa é o negócio em si, né? As áreas do negócio, né? Compra financeiro, RH, suprimentos. A linha 2 seria aquela linha que dá um pouco de embasamento a essa área, né? Seria uma segunda linha de defesa, como a área de gestão de risco, a própria área de compliance em si, dentro dessa área. E aí a linha 3, você está ali no meio
da linha 2 para a linha 3, auditoria interna, e aí você na linha 3 tem as auditorias, né, tanto auditoria externa quanto auditorias de qualidade, por exemplo, que dão uma terceira garantia, uma terceira garantia, uma coisa muito mais de uma análise independente para dar uma garantia ao negócio, uma certificação ao negócio de que todos os processos que ela implementou, que ela atua, estão sendo basicamente bem padronizados para mitigar algum risco, vamos dizer assim, numa maneira mais técnica de se dizer. Então, assim, o que acontecia muito no passado, e é uma coisa que a gente tentou um pouco ser diferente, e foi o que o case de sucesso provocou para a gente, é tentar não ficar preso a uma segunda linha, uma terceira linha. Então, a gente começou a trabalhar com a primeira linha de negócio, né, para que as áreas de negócio não vissem a gente somente como um apontador de problema, né, como um antigo chefe, um chefe que eu tive na Tronox, que era dos Estados Unidos, falava que não queria ter uma área que fosse uma área de checkbox, né? Então, a gente tentou mudar e a gente conseguiu isso dentro da Tronox em si, que é fazer uma metodologia em que eu pudesse ajudar a área de negócio a resolver os problemas dela. Então, o que dá dor de cabeça para o gestor financeiro? Então, o gestor financeiro ele tem como dor de cabeça saber se a turma dele está fazendo a conciliação bancária, vamos dizer assim, ou se a turma dele está evitando que a gente venda para alguns clientes que futuramente me gerem algum risco de crédito, né? Uma provisão de devedores duvidosos. Então, a gente começou a atuar também dentro dessas áreas, criando controles com inteligência até de análise de dados, né? Para identificar se a gente estava estatisticamente tendo algum desvio, uma dispersão em relação a possíveis pagamentos, em relação a possíveis pedidos de venda, e entendendo essa dispersão e trazendo proposições de melhorias, como bloqueios de sistema, regramentos diferentes, né, mais baseados em estatística, né? Então, a gente foi meio que entrando um pouco, ajudando um pouco a linha 1 de defesa, que aí gerou um pouco esses resultados financeiros que a gente mostra no livro, né? Então, a empresa gerou grandes resultados financeiros, é uma empresa de capital aberto, então a gente sente até um pouco a vontade em poder ressaltar esses resultados, são resultados divulgados em balanço, muito também voltado a esse tipo de mudança de mindset, né? De você não ser só uma área de GRC que fica lá na linha 2, na linha 3, né? Que é basicamente fazer o checkbox, analisar o mapa de risco e auditar. Então, a gente queria fugir um pouco dessa função, atuando também, ajudando também as áreas de negócio a resolver os problemas dela e ser um parceiro das áreas de negócio. Sim. Sandro, você falou, né, o case que você relata no livro é um case de uma empresa de capital aberto, então esses resultados estão aí para serem avaliados, né? E também você falou uma questão de uso de ferramentas, inteligência artificial, várias coisas aí que podem ajudar nessa questão do gerenciamento do risco, né? E uma coisa também que você falou é a questão de não ver esta área, né, que é uma área de defesa, uma das linhas aí que você comenta, ela não ser só um centro de custo, né, uma área que checa, né, faz ticks na marcação, mas que também coopera e traz resultados. Você acredita, por exemplo, que estas soluções elas são também passíveis de serem implementadas em empresas de pequeno e médio porte, ou riscos, compliance, tudo isso que a gente ouve falar é só papo para grandes empresas? Eu acho que ela sim é uma área que pode ser implementada em pequenos e médios negócios, e assim eu já dou o meu exemplo em si. A gente estou muito enxuto e que fazia muito. Então, a minha área era eu e mais uma pessoa para a Unidade Brasil. Então, a gente utilizava muita tecnologia da informação, usava muito ferramentas de análise de dados, tentava ao máximo automatizar os nossos processos, porque hoje, imagino que há um tempo atrás era até muito difícil, né? Mas hoje com a
a tecnologia muito próximo das pessoas. Hoje, com as ferramentas que a gente tem, com softwares que existem hoje de mercado, com preços bastante acessíveis e com a vontade, que eu acho que é o mais importante, você consegue se implementar em pequenas e médias empresas. E a intenção do livro foi justamente mostrar que a implementação não é nada difícil, não é nada impossível, né? Não é nada que está só na realidade de uma empresa de capital aberto, mas também pode estar na realidade de uma empresa de médio porte, pequeno porte. Basicamente, a metodologia é aberta para qualquer tipo de negócio. Legal. Ô Sandro, e uma das coisas que a gente sempre ouve também quando se debate o tema de compliance são os aspectos culturais, né? O quanto uma cultura que prega ou que não incentiva o compliance é importante no sucesso, né, de uma implementação de ferramentas, de controles, etc. Qual a sua visão em relação à questão cultural para o compliance? Uma excelente pergunta, e acho que é uma pergunta que a gente sempre discute em mesas, né, com outros colegas, né, de profissão, e eu acho que o compliance ele é algo que você tem que estar sempre falando. Então, eu sempre falo isso com os colegas meus. Na minha prática, né, dentro do compliance, eu sempre gosto de ser presente. Então, às vezes, até o pessoal brincava que eu era o rei das reuniões, né? Claro que não reuniões improdutivas, mas eu sempre estava buscando em trazer temas novos. Então, você tem que estar sempre se reinventando, até para você não ser repetitivo junto com as áreas de negócio. Porque as áreas de negócio, elas precisam de seu tempo para fazer suas funções. Então, a gente tentava sempre... E aí, a análise de dados é fundamental. Então, a partir do momento que eu tinha as informações, poderia avaliar uma análise histórica de pagamento a fornecedor com nota sequencial há mais de 2 meses, vamos dizer assim. Ou dados que eu sabia que traria algum interesse para a área de negócio, as reuniões começavam a ser interessantes não somente para o setor de compliance, mas também para as áreas de negócio. Então, a gente começou a diversificar, e aí é um trabalho mesmo de formiguinha, de você estar sempre sendo presente, para aí sim você implementar a cultura de compliance. Né? Porque a partir do momento que você implementa a cultura de compliance, e aí é uma análise minha, né? Mas se você implementa a cultura de compliance, em que você só tem um código de conduta, um bom canal de denúncia, e você não tem a prática de você estar sempre aparecendo, você ser o compliance officer mesmo, o cara que está ali presente, as pessoas te vendo, né? Provavelmente você não vai ter a cultura que você deseja para o seu negócio, para a empresa que você atua. Então, eu defendo muito isso, de que o compliance ele precisa ter a base, como eu citei, de estar presente na linha 1 de defesa, não somente na linha 2, na linha 3, e tem que se fazer presente, né? Tem que se colocar como um parceiro do negócio, para que aí sim a gente consiga ser retroalimentado de informações, de riscos, que a gente possa ajudar o negócio a combater. Certo. Pegando essa sua fala, né, de ser retroalimentado com a questão dos riscos, neste momento de pandemia, né, de crise da Covid-19, riscos eles estão mais proeminentes, eles estão mais incidentes, tem aumentado fraudes, por exemplo, é um cenário propício, não é? Qual a sua visão em relação ao momento e à questão dos riscos? É um momento novo, né? Então a gente está meio que aprendendo com o momento, né? Em relação, eu não vejo nem muito em relação à fraude, mas eu vejo em relação a você não ter o que faturar, né? Em relação a você perder demanda, né? Perder a sua cadeia, não somente a demanda, mas os seus insumos, né? Como é que você faz? Então aí que a gente reforça muito em reuniões, em discussões internas com a equipe, a necessidade de você já ter um bom background de compliance, uma boa capacidade de estrutura de avaliação de risco, para que você possa já ter uma estrutura de compra melhor, uma estrutura de venda melhor, porque é assim que você vai começando a gerar estrutura de negócio, que você evite justamente um risco de fraude, ou um risco de perda de receita maior, ou risco de compra de insumo maior ou menor.
Então, assim, a partir do momento que você já tem uma boa estrutura de compliance, já trabalha com isso, você com certeza consegue passar numa crise dessa de uma forma muito mais fortificada como empresa, como negócio, do que uma outra empresa que não tem esse nível de avaliação de trabalho que evite qualquer problema de compliance. Certo. Sandro, e em relação à liderança, por exemplo, né? A gente falou de cultura, falamos de risco. Qual é a tua visão em relação à liderança na questão do gerenciamento dos riscos e do compliance? Como você vê o papel da liderança, a importância dela, como é que isso está contextualizado? Fundamental. Assim, geralmente a área de compliance, ela responde ao conselho de administração, né? A melhor prática geralmente é essa. Mas, independente se você responde ao conselho de administração, se o seu chefe não é o presidente, não é o CFO, o CFO, o CEO, o C-Levels, vamos chamar assim, eles têm que abraçar a área, porque se eles não abraçarem, provavelmente você não vai ter o mesmo sucesso se você for trabalhar sozinho, né? Então, por isso que eu comento a necessidade de ser uma via, né, de mão dupla, né? Tanto o CFO e o CEO dando esse aparato, né, de ajuda mesmo, né, em relação a bancar a área, como a área também tem que mostrar parceria junto com esses níveis, né, de senioridade, porque a gente não pode simplesmente atuar com um ajudando e o outro não ajudando. Então, é um trabalho a quatro mãos, é um trabalho que realmente precisa do apoio da liderança. E quanto mais a gente tiver essa via de mão dupla aí, né, de que tanto o feedback seja positivo de um lado como do outro, mais a gente consegue mitigar nossos riscos. E aí eu gosto sempre de trazer uma frase que era uma frase que eu ouvi quando eu fazia os workshops, né, nas empresas que eu trabalhava, né? Que a área de GRC, a área de compliance, é uma área que me faz pensar em prever riscos, que me faz pensar em prever problemas. Então, é esse o nosso objetivo. Quanto mais eu tenho essa área que provoca, que está sempre ali, trazendo novidades, trazendo análise, pensando em risco, mais a empresa pode se antecipar em problemas e aí sim estar sempre preparada com coronavírus ou para uma outra crise que a gente possa ter no futuro. Sim. Ô Sandro, uma frase, você falou frase, eu me lembrei de uma frase que eu ouvia há muitos anos atrás, de um CEO de uma empresa que teve um problema gravíssimo de compliance, né? Um dos maiores escândalos do planeta na época, e ele dizia o seguinte, né? Que o pessoal, os acionistas cobravam muito porque ele estava investindo muito dinheiro para criar controles, etc. E ele disse o seguinte: compliance costs, reputation is priceless, né? Então ele dizia que o investimento de compliance é caro, mas a reputação não tem preço. No fundo, a compliance vem para preservar a reputação, porque a reputação vale ouro, né? Isso. Eu digo que uma das bases do compliance é justamente a reputação, né? Então, um bom compliance é um compliance que faz com que a empresa ela tenha a reputação inidônea, né? Toda essa estrutura, né? A gente até gosta muito de comentar que ética para mim não é um valor, ética para mim é uma base, né? Valor é a coisa que você vai incorporando, ética não é uma coisa que eu vou incorporar, é uma coisa que eu já devo ter, né? Então, assim, o setor de compliance ele tem essa visão, ele tem essa base de ajudar a empresa cada vez mais a preservar a sua imagem, a preservar de uma forma que ela preserve essa base principal de qualquer instituição, que é a ética, né? Então, assim, é fundamental isso. Bacana. Sandro, caminhando para o final aqui, a gente sempre tem pedido para os nossos convidados alguma palavra, uma mensagem positiva para quem está nos assistindo, ouvindo esse podcast, lá no seu dia a dia, né, tocando o seu negócio, cuidando da sua carreira, mas bastante preocupado com o mundo, com o cenário em que vivemos, né? Então, para a gente encerrar aqui, por favor, deixa aí uma mensagem para quem está nos vendo, nos assistindo, para a gente levar para casa. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de falar um pouco de um tema que eu gosto muito, né, que é riscos e compliance. E eu acho que a frase, acho que na verdade a palavra que a gente tem que ser
eu sempre gosto, é uma palavra que eu gosto muito, que é desafio. Então, assim, eu acho que desafio é o maior motivador de qualquer profissão. Então, quando você é desafiado e você é uma pessoa otimista, como eu tendo a ser sempre muito otimista, a gente sempre sai ganhando e sempre vai sair muito melhor do que estava há alguns meses atrás. Então, assim, pessoal, entenda isso como um desafio, entenda isso como algo que vai passar e entenda isso como algo que você tem que estar sempre otimista, porque vai passar. E eu acho que cada vez mais, eu acho que o Brasil, nos últimos 2, 3 anos, somente depois da Lava Jato, as empresas, elas meio que se prepararam muito bem para na sua estrutura interna. Então, acho que a gente está bem preparado para a gente poder passar por esse terremoto aí, que é o coronavírus, e passar muito melhor do que a gente estava no passado. Legal. Muito obrigado, Sandro, pela sua participação aqui conosco no podcast Momento ANEFAC. É um prazer falar contigo, né? Um sucesso com o livro aí, Seja a Mudança que Sua Organização Precisa, Governança, Riscos e Compliance. Como é que a gente encontra esse livro? Hoje ele está vendendo no site, né? Você consegue a cópia física, né? Pela editora, que é o www.experienciagrc.com. E aí, até o final do mês de maio, se eu não me engano, já vai estar no e-book na Amazon. Legal. Então, fica aí para você o convite de fazer essa leitura, né? E pegando o gancho da palavra que o Sandro nos deixa aqui, desafio, né? Seja a mudança que sua organização precisa, encare este desafio. Bom, este foi mais um episódio do podcast Momento ANEFAC. Não se esqueça, compartilhe com seus amigos, colegas, pessoas do seu entorno que precisam ouvir esta mensagem. Outra coisa também, não esqueça de acompanhar a ANEFAC nas redes sociais. Estamos presentes no LinkedIn, Facebook, Instagram e no YouTube. E também acessar o nosso site, anefac.org, e conhecer a nossa grade de eventos. Eu sou Emerson Dias e volto contigo no próximo episódio do Momento ANEFAC.